Olá, pessoal. Meu nome é Vinícius Pimentel Ferreira. Sou professor dos cursos do Academia Hermaica, tá? Também sou administrador no grupo do WhatsApp com o mesmo nome. Eu vou falar um pouco sobre hermetismo antigo, principalmente a questão da filosofia como prática espiritual na antiga hermética. Já falei disso em outros vídeos, mas eu sempre gosto de voltar nesse assunto. Hoje eu vou aprofundar um pouco mais. Se você estiver interessado em entrar no grupo do WhatsApp, em dar uma olhada nos cursos, basta verificar a descrição deste vídeo, tá bem? Deixe seu like, deixe seu comentário, não deixe de participar, de mandar perguntas, que eu posso vir a estar respondendo futuramente. Então, vamos entender a noção de uma filosofia para além da teoria, né? A palavra filosofia costuma ser compreendida hoje, sobretudo, como uma atividade teórica dedicada à análise conceitual. A discussão de problemas abstratos ou construção de sistemas intelectuais. Quando a gente pensa em filosofia, a gente pensa em destrinchar conceitos, a gente pensa em elaborar ideias complexas normalmente. Tá? Entretanto, quando se examinam atentamente os textos da tradição hermética antiga e as interpretações contemporâneas que procuram recuperar o sentido original do texto hermético, torna-se evidente que a filosofia possuía um significado muito mais amplo e existencial. É um erro. É uma coisa que eu falo muito com os meus alunos, tá? É um erro. Tentar estudar o hermetismo antigo se limitando a uma exegese, se limitando a uma análise de conceito. Obviamente que a exegese e a análise de conceito é importante, é necessária, mas não é o fim último, não é o objetivo da literatura hermética. Tá? A análise de conceito, a exegese, ela deve servir como ferramenta para o fim verdadeiro, que é a purificação da alma, a contemplação da divindade, a disciplina espiritual, a palingenesia, né, o renascimento interior. No contexto do hermetismo, filosofar não significa simplesmente refletir sobre ideias, mas orientar a totalidade da vida para a contemplação da divindade, para a purificação da alma e para a transformação interior do ser humano. A filosofia, né, principalmente aqui a filosofia hermética, aparece assim como disciplina da inteligência e, ao mesmo tempo, como exercício espiritual. No hermetismo, filosofar é exercício espiritual. No hermetismo, filosofar é prática religiosa. No hermetismo, filosofar é prática de culto. Tá? Filosofar no hermetismo tem importância pragmática. Ela não é simplesmente teoria. Ela é necessária para a hermética, no qual o conhecimento não é separado da vida. No hermetismo, ele não separa a vida teórica de vida prática, ele não separa conhecimento acadêmico, intelectual, de escolha, de ação, de atitude, de modo de vida. Mas o conhecimento se torna um princípio ativo de transformação e de existência. A própria tradição hermética insiste que o estudo dos textos não deve ser reduzido a uma leitura meramente intelectual. Ler Hermes não basta. O ensinamento hermético exige prática e experiência interior. O estudo deve se converter em exercício espiritual capaz de produzir aquilo que os próprios textos herméticos chamam de palingenesia, ou seja, um renascimento interior da alma. A leitura se torna, então, um processo formativo. Eu não leio os textos herméticos para poder decorar o que o texto diz. Eu não leio os textos herméticos para poder pagar de intelectual na rede social. Eu leio os textos herméticos para poder
a partir do alinhamento conceitual do texto, promover um novo modo de vida, uma nova formação interior, que me permita encontrar um meio de renascer e ser um sujeito diferente, a partir daquela doutrina, a partir daquela literatura. O discípulo não busca apenas compreender um texto antigo, mas deixar-se transformar por ele. Nesse sentido, o hermetismo compreende a filosofia como o caminho da regeneração interior, no qual o conhecimento verdadeiro produz uma reorganização da vida inteira. Quanto mais eu me aproximo da verdade, quanto mais eu conheço aquilo que se afasta das ilusões do ordinário, do medíocre, dos sentidos, mais eu reorganizo a minha vida, mais eu encontro um caminho de retidão, de justiça, um modo de vida que me orienta em direção à felicidade, que me orienta em direção à organização, que me orienta em direção à plenitude. Essa maneira de compreender a filosofia corresponde, de modo notável, à interpretação apresentada pelo filósofo francês Pierre Hadot, em seus estudos sobre filosofia antiga. Hadot observa que, abre aspas, a filosofia aparece, então, em seu aspecto original, não como construção teórica, mas como um método de formação de uma nova maneira de viver e de ver o mundo, como um esforço de transformação do homem. Hadot vai falar sobre isso no livro Exercícios Espirituais e Filosofia Antiga, na página 64. Eu vou botar a referência bibliográfica também na descrição do vídeo. O que o Hadot está querendo dizer? Para os antigos, filosofia não era atividade teórica. Mesmo que o que tenha chegado para a gente seja literatura, a literatura filosófica não é a filosofia. A filosofia eram as práticas que derivaram a literatura ou as práticas que foram derivadas da literatura. Ao analisar as escolas filosóficas da antiguidade, Hadot mostra que o discurso filosófico possuía sempre uma finalidade existencial. A teoria não era um fim em si mesma, mas um instrumento destinado a orientar a vida. Compreender uma doutrina significava permitir que ela transformasse seu modo de perceber o mundo, reorganizasse os seus valores, modificasse a sua conduta cotidiana. Não faz sentido o aprendizado filosófico, não faz sentido uma iniciação filosófica, uma iniciação espiritual, sem uma transformação radical do modo de vida, sem uma transformação moral, sem uma mudança completa do seu ser no mundo, sem uma mudança da sua maneira de perceber e de interpretar o mundo. Dentro da tradição hermética, essa transformação se manifesta de maneira particularmente clara em relação entre filosofia e piedade. Né? Piedade é um termo que aparece com uma certa frequência no hermetismo, e ela tem um sentido de espiritualidade, de religiosidade, de modo de vida interior, de modo de vida espiritual. Tá? Então, piedoso é aquele que vive espiritualmente, aquele que, além de compreender a doutrina, aplica a doutrina na sua vida, é aquele que serve à divindade, que serve aos deuses, etc. Dado o conceito, vamos seguir. Tem um fragmento de texto preservado por João Stobel, lá do século V, que formula a relação entre filosofia e piedade de modo explícito, ao perguntar como alguém pode conduzir corretamente a própria vida. E a resposta oferecida pelo texto é direta. Esse texto, apesar de ter sido preservado por João Stobel, ele é atribuído a Hermes Trismegisto, tá bem? Abre aspas. O que então deve fazer meu pai? É uma pergunta do filho de Hermes, né, Tátil. O que então deve fazer meu pai, se nada é verdadeiro aqui no mundo, para conduzir bem a nossa própria vida? Então a pergunta do filho de Hermes é o seguinte: meu pai, uma vez que o mundo é ilusório, uma vez que o mundo ordinário ele não é dotado de uma realidade em si mesma, que tudo aqui nos conduz, de alguma maneira, ao vício,
ao mal, ao engano, como eu poderia orientar a minha vida bem neste mundo tão afastado da verdade, tão afastado do real, tão afastado desse princípio que nós devemos buscar? Ao que Hermes responde: meu filho, quem é piedoso filosofará profundamente, pois sem filosofia é impossível ser profundamente piedoso. O que Hermes quer dizer aqui para o seu filho Tati? Uma vez que piedade equivale à vida espiritual, em ser um sujeito que vive corretamente a vida, que serve à divindade, que vive espiritualmente, compreenda isso. Uma vez que Hermes implica que sem filosofia não é possível ser piedoso, Hermes quer dizer que não é possível ser um homem espiritual, que não é possível viver espiritualmente, que não é possível viver religiosamente, sem uma prática profunda da atividade filosófica. Tá bem? Essa passagem, ela revela que a piedade, dentro do horizonte hermético, não pode ser reduzida a uma atitude devocional exterior, a uma obediência ritual, né? Para ser espiritual, dentro de uma perspectiva hermética, não basta acender vela, não basta rezar. Isso não é suficiente. Não basta realizar ritualísticas. A atividade espiritual no hermetismo, a piedade, ela exige compreensão. Ser verdadeiramente piedoso significa reconhecer a ordem divina que estrutura o cosmos e orienta a própria vida em conformidade a essa ordem. Significa entender como o cosmos funciona, como o divino ele participa da estruturação e do funcionamento do mundo, e uma vez compreendendo essa compreensão, ela se dá por prática filosófica. Como o mundo funciona, como o divino opera no mundo, viver de acordo com a operação divina, viver de acordo com aquilo que é divino na nossa vida, na nossa existência. A filosofia se torna, assim, então, uma condição da verdadeira religiosidade, pois apenas o conhecimento permite que a alma reconheça o princípio divino e viva de acordo com o princípio divino. O fragmento seguinte do João Stobel aprofunda essa ideia ao afirmar que, abre aspas, aquele que filosofa profundamente aprenderá também onde está a verdade e o que é a verdade e quem é a verdade. E tendo aprendido, será ainda mais piedoso, mais espiritual, mais religioso. E já não poderá mais se afastar do bem. O texto ele indica que o conhecimento da verdade não permanece no plano intelectual. Ele produz uma transformação moral. Eu melhoro, eu me torno mais pleno, eu me torno mais perfeito, ou mais próximo da perfeição, ou mais próximo da plenitude, falando corretamente, na medida em que eu conheço a verdade, na medida que eu conheço o bem. Tá? Então, quanto mais eu conheço aquilo que é verdadeiro, mais eu me torno apto para agir corretamente, para agir retamente, para agir justamente. E quanto mais eu estou afastado da verdade, mais injusto, mais afastado do bem, mais apto eu estou para o mau comportamento. Tá bem? Quando a alma contempla a verdade, ela passa a reconhecer o bem como sua orientação natural e já não consegue mais se afastar dele sem experimentar uma contradição interior. A filosofia conduz, portanto, a uma integração progressiva entre conhecimento e conduta. Eu não posso ter uma boa conduta sem ter o conhecimento verdadeiro. E uma vez que eu adquiro o conhecimento verdadeiro, automaticamente minha conduta é transformada para o bem, na qual pensar corretamente implica também em viver de maneira correta. Eu devo, então, praticar a filosofia, porque a filosofia me aproxima do conhecimento verdadeiro, e quanto mais próximo eu estou do conhecimento verdadeiro, mais próximo também eu estou de uma conduta adequada, de uma conduta espiritual, de uma conduta correta. Essa concepção ela encontra eco no livro Asclepio Latino. Tá? O Asclepio Latino, se vocês quiserem ler,
Você encontra ele na tradução da editora Emos, depois do Tratado 18 do Corpus Hermético, e na tradução da editora Polar, também depois do Tratado 18, tá? Então, essa concepção encontra eco no Asclepio Latino, onde se apresenta uma advertência sobre o possível declínio da filosofia. O texto do Asclepio Latino, que é atribuído a Hermes, afirma, abre aspas, depois de nós os herméticos, nós egípcios, aqui na linguagem do texto, ninguém mais terá amor puro pela filosofia, que é a única que mantém um olhar constante na compreensão da divindade e da sagrada religião. Ou seja, a única forma de compreender a divindade e a religião verdadeiramente sagrada é por meio de uma compreensão filosófica, segundo o Asclepio Latino. Nessa passagem, a filosofia é descrita como uma forma de atenção contínua ao divino. Filosofar significa manter a inteligência orientada para a contemplação do princípio que governa o cosmos. Quando esse amor pela filosofia desaparece, e ele está quase que completamente desaparecido no nosso tempo, perde-se também a capacidade de reconhecer o divino na ordem do mundo. E a religião corre o risco de se transformar em mera formalidade exterior. A religião, ela deixa de ser uma transformação interior, ela deixa de ser uma transformação de conduta, ela deixa de ser um encaminhamento à plenitude e vira formalidade, vira ritualística e nada mais. Tá bem? A mesma obra, o Asclepio Latino, explica com grande clareza em que consiste essa filosofia autêntica ao declarar que, abre aspas, também do Asclepio Latino, cultuar a divindade com a mente e a alma simples, venerar as obras divinas e também render graças à vontade de Deus, que é a única, repleta de bondade. Esta é a filosofia que não é violada por nenhuma curiosidade importuna da alma. Filosofia não é satisfação de curiosidades. Filosofia não é acúmulo de informações. É a compreensão daquilo que transcende a materialidade, daquilo que transcende o ordinário, daquilo que é imutável, daquilo que é pleno e que nos encaminha à plenitude. É isso que é a prática filosófica. Um adendo, quando o texto fala de Deus, ele não está falando do Deus cristão, ele não está falando do Deus judaico. Tá? Deus aqui é um conceito que implica aquilo do qual tudo é advindo e para o qual tudo retorna, que enlaça tudo numa unidade. Tá bem? A curiosidade desordenada, que a gente vê assim tão manifesta no ocultismo, por exemplo, aqui criticada, não se refere ao desejo legítimo de conhecimento, mas à atitude de quem busca apenas acumular informações sem que essas informações lhe orientem a vida. A filosofia hermética exige simplicidade interior, reverência diante da ordem do cosmos. O conhecimento deve conduzir a uma admiração, a uma gratidão, a uma contemplação, a uma compreensão que se derrama, que se orienta para a conduta e para uma conduta de vida feliz. Neste contexto, a piedade não deve ser entendida como submissão irrefletida ou obediência cega. No espírito hermético, a piedade nasce do conhecimento de Deus por meio do nous. Né? O que é o nous? O nous se refere à inteligência espiritual capaz de perceber a presença do princípio divino no cosmos e na própria alma. Né? O nous ele é uma espécie de faculdade do conhecimento que nos permite a compreensão do metafísico, do transcendente, do divino. Quando o nous desperta, a religiosidade deixa de ser uma prática externa e se torna uma forma de conhecimento contemplativo, uma relação íntima com a divindade, onde você compreende a divindade dentro de si e é transformado por ela. A alma reconhece o divino e, ao reconhecê-lo, orienta a própria vida segundo a visão revelada pelo divino. Visão essa que, meus caros, não deve ser vista como visão imagética, tá? É uma visão no sentido de percepção, de compreensão.
Essa orientação interior pode ser cultivada por meio dos exercícios espirituais que disciplinam simultaneamente a inteligência e a vida. Né? A função do exercício espiritual é nos disciplinar, é nos orientar, é nos acostumar a um modo de vida completamente diferente do modo de vida profano. Um primeiro exercício consiste na contemplação da ordem do cosmos. O estudante de filosofia pode dedicar momentos do dia para observar a regularidade dos fenômenos naturais e refletir sobre a inteligência que governa essa ordem. Né? Se o mundo é ordenado, ele não poderia ser ordenado sem que houvesse um ordenador. Se o mundo segue ciclos, o que isso diz sobre a vida, sobre mim, sobre a minha conduta? Se tudo passa e se desfaz para que coisas novas possam surgir, como isso me orienta, como isso me instrui? Esse exercício espiritual, ele, em grande parte, ele diz respeito a uma contemplação do cosmos, uma contemplação da ordem cósmica, uma contemplação de como o mundo opera. Esse exercício, ele não tem como finalidade adquirir informação científica, tá? Mas despertar a admiração da estrutura racional do universo. Ao contemplar a ordem cósmica, a alma aprende a reconhecer que o cosmos não é um conjunto caótico de acontecimentos, mas uma realidade inteligível que remete a um princípio divino e que tem muito a nos ensinar sobre conduta, sobre modo de vida. Um segundo exercício consiste num exame interior, né? Então, primeiro eu olho para fora, para o cosmos, para o mundo. Quando eu consigo dominar essa prática, esse exercício, eu passo a fazer um olhar interior. Ao final do dia, o filósofo, o magista, o espiritualista, recorda as suas ações. O que eu fiz hoje? Como eu atuei hoje? Quais foram os produtos das minhas operações? Né? Quais foram as decisões que eu tomei, os meus pensamentos? Esse espiritualista que vai executar esse exercício, ele deve ficar perguntando a si mesmo se eles estiveram em acordo o bem que reconhece pela razão orientada pelo nous. A vida que eu levei hoje, neste domingo, foi um modo de vida que foi orientada pela razão, pela espiritualidade, por aquilo que é noético. Foi um comportamento que me orienta a uma transcendência, a um bem, a um melhoramento de si? Foi uma busca plenitude? Ou foi uma dormência, ou foi uma plena satisfação dos prazeres corpóreos? Esse exame, ele não busca produzir culpa, tá? Se você não conseguiu, não tem problema. A proposta desse exercício não é você se sentir culpado. Hermetismo não é cristianismo. Nem tem como propósito a autopunição. O propósito desse exercício é lhe acostumar a fazer uma observação de si, é lhe acostumar a fazer uma contemplação das suas próprias atitudes, dos seus próprios sentimentos, dos seus próprios pensamentos, com a finalidade de promover lucidez, somente. Ele permite que a alma perceba onde ainda existe desordem interna e onde é necessário fortalecer a virtude. O terceiro exercício consiste na lembrança constante do princípio divino. Durante as atividades cotidianas do dia a dia, o indivíduo recorda que participa de uma ordem universal governada pela divindade. Ele recorda que ele não é sozinho, ele recorda que há uma divindade operante e que ele deve se aproximar dessa divindade cada vez mais na sua vida. Não a partir de um oráculo, não a partir de uma estátua, não a partir de um altar, mas a partir das suas atividades cotidianas, do seu trabalho, dos seus amores, tá? Do cuidado com o lar e etc. Essa lembrança constante da divindade, ela modifica a maneira de perceber os acontecimentos e ajuda a relativizar as preocupações superficiais. A mente aprende progressivamente a orientar-se para aquilo que possui valor duradouro. Para de ser um sofrimento
as coisas mutáveis, as coisas ordinárias, para que aos poucos você possa ser transformado a valorizar aquilo que é duradouro e atuar para alcançar os estados de coisas de durabilidade, o estado de coisas que pertence à ordem da divindade. A interpretação de Pierre Hadot, aquele filósofo que eu citei no início do vídeo, permite compreender o sentido profundo dessas práticas ao afirmar que, abre aspas, citação do Pierre Hadot, a filosofia torna-se essencialmente um ato de conversão. Essa conversão é um acontecimento provocado na alma do ouvinte pelo discurso de um filósofo. Ela corresponde a uma ruptura total com a maneira habitual de viver. Né? Quando você lê um texto filosófico, lê um texto espiritual, recebe um discurso sagrado de um espírito, de uma divindade, e por meio desse discurso, por meio dessa literatura, você sofre uma ruptura radical do seu modo de vida. Pierre Hadot, filósofo francês, vai dizer que você sofreu uma conversão. O ensinamento filosófico não pretende apenas transmitir informação, nem um texto hermético. Não é um texto informativo, isso tem que ser claro. Ele busca provocar uma mudança radical na orientação da vida. Hadot ainda acrescenta, abre aspas, toda educação é conversão. Toda alma tem a possibilidade de ver a luz do bem. Seu olhar, contudo, está mal orientado e a tarefa da educação, do mestre, do educador, do sacerdote, consistirá em voltar o olhar na direção boa, na direção correta. A isso se seguirá, então, uma transformação total da alma. Né? Também Pierre Hadot, no livro Exercício Espiritual e Filosofia Antiga, na página 205. A educação filosófica consiste, portanto, em reorientar o olhar da alma para o bem, para a espiritualidade, para a plenitude. Quando essa reorientação ela ocorre, a vida inteira passa a se organizar em torno de uma nova visão. Os textos herméticos insistem também na necessidade de unir discurso e ação. No Corpus Hermético se encontra a seguinte afirmação, no Tratado 16, versículo 2. Abre aspas. Os gregos, ó rei, possuem discursos vazios de demonstrações eficazes. E esta é a filosofia dos gregos. Né? O que é a filosofia dos gregos, segundo a hermética? Ruído de palavras. Nós, os herméticos, porém, não usamos palavras vazias, mas vozes cheias de ações. A crítica aqui se dirige à filosofia que se reduz à retórica e erudição. Não é uma crítica à filosofia grega enquanto filosofia étnica, tá? Mas é uma crítica à filosofia reduzida à retórica e à erudição. O verdadeiro filósofo não se contenta em falar sobre a verdade. Ele busca viver de acordo com essa verdade que ele compreende. Filosofia, repito, não é discurso, é modo de vida, é conduta. Compreendida dessa maneira, a filosofia hermética aparece como disciplina da inteligência da alma, orientada para a contemplação da ordem divina e para a transformação interior do ser humano. Filosofar significa aprender a ver o mundo como manifestação de uma realidade superior, inteligível, cultivar a admiração diante dessa ordem superior e orientar a existência segundo o bem que essa ordem promove. A filosofia torna-se assim um caminho de renascimento interior, um exercício contínuo de conversão da alma e uma verdadeira arte de viver orientada pela sabedoria. Aqui eu concluo esse vídeo, deixo aí na tela as referências bibliográficas. Essa referência com o meu nome, Doxografia Hermética, é um texto que eu produzi, que eu vou publicar em breve, que basicamente é um comentário, passagem por passagem, do Corpus Hermeticum e dos outros livros atribuídos a Hermes, tá bem? Muito obrigado, uma boa noite. Mais uma vez, curtam o vídeo, compartilhem esse vídeo, comente esse vídeo, critique o vídeo, principalmente. Não aceitem o que eu digo de forma leviana, contradigam, tá?
Fiquem à vontade. Um abraço. Até a próxima. Até outra vez.